Como você está? De verdade, como você está? Essa pergunta, de tão usada como uma espécie de saudação, de cumprimento, bom dia, como você está? E aí, tudo bem? Essa pergunta, apesar de ser tão poderosa no seu sentido literal, ela perdeu o sentido pelo muito uso. Em todas as línguas, se costuma saudar alguém e perguntar como é que você está? E aí, como está? Que tal? Enfim. Mas pergunta-se sem querer saber a resposta na verdade, só por educação. Porém, há um poder muito grande nesta pergunta. Não somente de perguntar como alguém está, mas nós vamos explorar alguns lados diferentes desta pergunta. Vamos entender o sentido literal dela. Como você está? É importante você, de tempo em tempo, parar para refletir, olhar para dentro de você e perceber como você está de verdade. Como é que eu estou? Em todos os sentidos, porque essa pergunta invoca o seu estado de saúde, naturalmente. Saúde, estou bem fisicamente? Talvez seja essa a sua resposta. Talvez você responda, de saúde eu estou bem, mas por dentro, emocionalmente, estou muito mal. Você talvez está triste, está magoado, está deprimido, está ansioso, frustrado, com raiva, não sei. Talvez você está bem no físico, mas a alma está doente. É importante você se diagnosticar, saber como você está emocionalmente, como você está fisicamente, como você está espiritualmente. Como é que você está espiritualmente? Eu sei que essa pergunta talvez é a mais temida de muitas pessoas, porque quando elas ouvem assim, e se eu morresse agora? Quando elas pensam assim, se eu morresse agora? Como está a minha alma? Muitos não querem nem aprofundar-se nesse assunto, têm medo da resposta. Mas é a pergunta mais importante. Porque tudo que a gente passa aqui nessa vida passa. A alma, porém, é eterna. E você precisa, todos nós precisamos, estar sempre checando a saúde da nossa alma, o bem-estar da nossa alma, como ela está diante de Deus, diante do mundo, diante das pessoas. Então, quando você aprofunda nesta pergunta, como eu estou, você já identifica onde você precisa colocar mais atenção na sua vida. O que está faltando você cuidar melhor na sua vida? Então, tratando disso é o primeiro passo para você começar a ficar bem. Porque às vezes você está mal, infeliz, triste e não sabe nem por quê. Mas há uma raiz, há um motivo, há uma razão por você não estar se sentindo bem. Então, como eu estou? Como é que eu estou de verdade? Você não precisa necessariamente sair por aí falando para as pessoas, mas você precisa olhar para dentro de si e falar com Deus a este respeito, buscar ajuda, no mínimo espiritual, para você resolver esses problemas. Se o problema é de saúde, você tem que tratar da sua saúde. O problema é emocional, você tem que resolver as questões, as fontes dessas emoções. O que é que você está sentindo? Está sentindo triste por quê? Com raiva por quê? Com mágoa por quê? Você precisa ir na raiz disso. E a raiz é a alma, é o espírito. Então você precisa tratar dessa questão. Sua situação espiritual, você se sente mal, distante de Deus, você não ora há muito tempo, você não lê a Bíblia há muito tempo, você não vai à igreja há muito tempo. Você, sabe, está muito materialista, muito no físico, no plano físico, e ignorando completamente a sua alma. Você precisa priorizar a sua alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, esta pergunta revela, ela traz o diagnóstico da sua vida e onde você precisa focar. Então, esse é o primeiro ponto mais importante. Como você está de verdade? Como é que eu estou? Pergunte isso para você. Tire alguns minutos, sabe?
essa pergunta é melhor feita não enquanto você está com o celular na mão, enquanto há um ambiente barulhento, alguma coisa acontecendo ao seu redor. Essa pergunta é melhor feita quando você está sozinho em algum lugar onde ninguém pode te perturbar e você tira alguns minutos para olhar para dentro de você. Isso é muito importante. Eu sei que muitas pessoas fogem do silêncio. Elas fogem do silêncio, elas não percebem que elas preenchem cada minuto das horas que elas ficam acordadas com algum barulho, com algum ruído. Ou é uma música, ou é uma notícia, ou é um vídeo, alguma coisa. Elas estão preenchendo, a TV ligada, o rádio ligado, sempre estão preenchendo o silêncio do seu dia com algum barulho. Quer dizer, não resta tempo para elas pensarem, refletirem. E a gente precisa do silêncio para ouvir a voz de Deus. Então faça essa pergunta a si mesmo no silêncio. Se você tirar que seja 10 minutos para ouvir a voz de Deus e fazer essa pergunta: como é que eu estou de verdade? Você vai ficar surpreso com as respostas e vai ser revelador para você. Onde você precisa focar, porque talvez você está colocando seus esforços no lugar errado. Você está buscando algo que não vai resolver o problema principal da sua vida. Então, faça esse experimento. Então, como é que você está? Como é que eu estou? Essa pergunta é muito poderosa. Eu sei que a gente já tem trabalho suficiente se tão somente fizermos essa pergunta nós mesmos, mas eu vou estender, como eu disse, essa pergunta tem vários lados. Eu vou mostrar um outro lado dessa pergunta. Se você perguntar à pessoa mais próxima a você, sinceramente, preparar um momento, aproveitar um momento que essa pessoa obviamente não está tão ocupada, sentar com ela, olhar nos olhos dela e perguntar para ela: como você está? Ela provavelmente vai responder a resposta de costume: tá tudo bem. O que você quer dizer, como é que eu estou? Ninguém está acostumado a responder essa pergunta literalmente. Ela vai dizer: tá tudo bem, deixa disso, o que você está querendo dizer? Você está achando que eu estou com algum problema? A pessoa pode logo se tornar defensiva. Mas se você mostrar não julgamento, mas sim uma sincera preocupação, interesse no bem-estar da pessoa, seja sua mãe, seu filho, marido, esposa, irmão, seja quem for, um amigo no trabalho, porque às vezes você está lá trabalhando todos os dias com seu amigo, com a sua amiga, e você não sabe o inferno pessoal, particular, privado que aquela pessoa está enfrentando. E às vezes a gente descobre isso da pior forma possível, quando no local de trabalho, quando na escola, em algum lugar que a gente frequenta, a gente recebe a infeliz notícia que alguém cometeu suicídio. Não é? Então, essa resposta é poderosa, essa pergunta, melhor dizendo, essa pergunta é poderosa para você fazer com sinceridade e com genuíno interesse no bem-estar da pessoa. E se a pessoa perceber essa sinceridade no seu coração, ela poderá se abrir de forma que ela nunca se abriu com ninguém. E você poderá ser usado por Deus para ajudar essa pessoa, para salvar a alma dessa pessoa. Então, experimente fazer isso. Se em algum momento você perceber, se você for conduzido, tocado pelo próprio Deus para fazer isso. Especialmente com a pessoa mais próxima a você, começando dentro de casa. Dentro de casa. Porque às vezes a gente pensa que está tudo bem dentro de casa, mas a gente só se limita ao diálogo funcional, ao diálogo de logística, não é? O que tem para comer, você pagou a conta, isso, né? A gente esquece de cuidar daqueles que estão mais próximos de nós. Então, perguntar a alguém mais próximo, você olhar como o mundo está, é muito importante você também fazer essa pergunta de forma geral, 360 graus. Claro que você não vai perguntar isso para o mundo, mas você vai olhar para o mundo e vai avaliar como o mundo está.
No dia de hoje, neste ano, neste século, neste mês, neste dia, como está o mundo? Para onde o mundo está caminhando? Essa pergunta nos ajuda a refletir também sobre a nossa vida espiritual, porque o mundo, infelizmente, este ano está pior que o ano passado, que esteve pior que o ano anterior, e vai seguir assim. Nós estamos nos aproximando do fim e cada ano, cada dia, vai piorando. Há muitas promessas de melhorias, de coisas boas, etc., por um lado, mas por outro, coisas piores vão acontecendo que vão estragando as boas notícias. Então é importante a gente estar atento ao que está acontecendo no mundo hoje, como o mundo está, e o mundo, infelizmente, está de mal a pior, que nos faz ainda mais, faz necessário ainda mais estarmos bem com Deus, pois não sabemos literalmente o que vai acontecer. Não é no dia de amanhã, não, é no dia de hoje. Não sabemos o que vai acontecer no dia de hoje. Daqui a pouco. Qualquer coisa pode acontecer. Agora, nós sempre podemos descansar no seguinte fato, que nós nunca precisamos perguntar a Deus como Ele está. É muito interessante e curioso isso. Por quê? Porque Deus não muda. A gente pergunta a alguém como esse alguém está, porque essa pessoa está sujeita a mudanças, sujeita ao que acontece ao seu redor, sujeita a boas notícias, más notícias, sucesso, derrota, fracasso. Nós, seres humanos, mudamos, o mundo muda o tempo todo, mas Deus não muda, diz o texto, porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Lá em Tiago 1,17 diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, perguntar para Deus como Ele está é redundância. E exatamente porque nós não precisamos perguntar a Deus como Ele está, que nós podemos confiar que Ele sempre está conosco, sempre está presente, sempre está disponível. Por Ele não mudar, Ele sempre é o mesmo, Ele está sempre ali pronto para ouvir o nosso clamor. E nisso podemos confiar. Neste fato, nós podemos tirar conforto e estar bem, porque estamos apoiando a nossa vida, quem apoia naturalmente a sua vida nele, estamos apoiando a nossa vida em algo imutável. Deus nunca precisa responder a pergunta como você está. Nunca. Ele sempre está bem, sempre é o mesmo, nunca vai mudar. Como diz o Salmo 139, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus não muda em nada. Fica aqui uma dica para você ter um pouquinho desse poder, desse entendimento de que Deus não muda. Fica aqui uma tarefa para você depois meditar na sua Bíblia, no Salmo 139. Leia devagar o Salmo 139 e não se esqueça desse fato, dessa verdade. Nós nunca precisamos perguntar a Deus como Ele está, pois Ele sempre está lá e podemos sempre contar com Ele. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.